Olá para você, telespectador internauta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Câmara em Pauta. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os preparativos para a COP30, ou seja, a 30ª Conferência da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas. A COP30 vai ser sediada na cidade de Belém, no estado do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano. Esse evento reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações de combate às mudanças climáticas. Quais serão os temas mais relevantes a serem discutidos na COP30? Como o Brasil está se organizando para receber esse evento? Como a cidade de Guarulhos pode atuar e fazer parte dessa discussão? Essas são algumas das questões que nós vamos abordar com os nossos 3 convidados de hoje no Câmara em Pauta. Inamara Mello, diretora do Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e também coordenadora do Grupo de Trabalho de Elaboração do Plano Clima Adaptação. Seja muito bem-vinda ao Câmara em Pauta. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Inamara. Nós aqui agradecemos em nome do MMA, entendendo que a COP30 é uma grande oportunidade de mobilização da sociedade brasileira, e aqui a gente pretende contribuir com esse debate, Eliane. É muito importante ter o grande organizador, né, desse evento como representante aqui no nosso programa. Nós também vamos conversar com Maurício Lamano, biólogo e geocientista, professor do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da Universidade de São Paulo, a USP. Seja muito bem-vindo, professor. A gente agradece também a sua participação no Câmara em Pauta de hoje. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço em nome da Universidade de São Paulo e vamos conversar. Acho que é um tema bem importante para ser debatido com toda a sociedade. Aqui falando de Guarulhos, nós recebemos o Reginaldo Sena, que é presidente da ONG Cidade Verde aqui na cidade. Ele também preside o Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos, o Sindicomércio. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Também agradecemos a sua participação. Quero inicialmente agradecer pela oportunidade e dizer que é fundamental como é que a gente aproxima a sociedade dessa discussão, porque a gente percebe que ela está muito distante e momentos como esse é importante a gente contribuir nesse assunto. E essa é a grande ideia. E a gente vai começar o nosso programa hoje tentando entender o que são as mudanças climáticas e como elas afetam o nosso dia a dia. E para falar sobre isso, eu peço aqui para o professor Maurício explicar para a gente como que a gente entende essas mudanças climáticas, como que ela afeta a vida do cidadão ali, no dia a dia, no nosso cotidiano. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é fundamental esse tipo de esclarecimento, né? E é importante também a gente pautar esse tema na perspectiva científica, né? As mudanças climáticas, elas fazem parte da história da Terra, né? Desde que o planeta foi formado, as mudanças climáticas, elas operam nos processos naturais, inclusive nos processos de seleção natural, de evolução da biodiversidade e de todos os processos associados a ela. No entanto, as mudanças climáticas, elas acontecem numa velocidade muito lenta, né? São processos graduais numa escala de tempo geológico de milhões de anos. O que tem acontecido, que nós temos discutido bastante, é que as emissões antropogênicas, o impacto do nosso atual modo de vida desde 1850, datado ali da Revolução Industrial para frente, tem acelerado o que era para acontecer, processos atmosféricos, oceânicos, de interação, processos climáticos, que possivelmente aconteceriam em milhares de anos, eles estão acontecendo em centenas de anos. E isso tem alterado alguns regimentos de
padrões climáticos, de precipitação, de temperatura e de tudo mais, né? Então, agora cabe a toda a sociedade se estruturar e se organizar para esses novos modelos que nós estamos enfrentando e já temos algumas pistas do que acontecerá nas próximas décadas. E quando a gente fala, né, professor, dessas mudanças que estão acontecendo de maneira mais intensa nesse momento, por exemplo, as inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul, a seca no Pantanal, com os animais morrendo, e também na Amazônia, às vezes estão acontecendo meio fora de época, né? São todos esses eventos, as chuvas, né, que assolaram aqui a cidade de São Sebastião, que causaram um deslizamento de terra, são todas essas questões, né, que estão envolvidas aí nas mudanças climáticas, não é isso? Exatamente. Um dos reflexos que nós estamos tendo na atualidade, por conta dessa rápida interferência no clima e mudanças climáticas, são justamente esses reflexos e mudanças de padrões, né? Por exemplo, os efeitos do El Niño, que naturalmente aconteceriam entre 7 e 11 anos, nós temos aí, então, a alteração nesses padrões, e isso traz as chamadas secas ecológicas. Então, temos grandes estiagens na região centro-oeste, nordeste e até norte do país. Temos a região sudeste da América do Sul, com maiores volumes de precipitação pluviométrica, chuva, tanto na atualidade quanto previsto para as próximas décadas. Então, assim, essa questão de alteração de padrões climáticos exige um sistema de adaptação muito eficiente. Então, é importante que a gente debata o assunto, porque o investimento em adaptação, ele é muito mais barato do que na remediação. Haja visto o que o governo federal e o governo estadual investe atualmente no Rio Grande do Sul, sendo que a adaptação é muito mais barata. Bom, vamos falar então sobre as questões que levam os países a falar sobre mudanças climáticas. E a gente chegou, né, Inamara, à 30ª Conferência da ONU para tratar desse tema. A primeira foi lá em 1995, em Berlim, que aconteceu ali a partir da Convenção 4, né, que foi determinada pela Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil. Então, a gente pode dizer que o Brasil foi o país que deu o start aí em toda essa discussão, sediou esse evento internacional que foi a Eco 92. Eu queria que você falasse para a gente quais foram as principais discussões e também decisões que foram tomadas aí ao longo dessas 30 edições, né, da COP, que é um evento que é anual, e que se refletem no que vai ser discutido na COP 30. Muito obrigada, Eliane, pela pergunta. Bom, primeiro é importante a gente entender que a Conferência das Partes é a principal arena política internacional para a agenda de mudança do clima. E ela compreende mais de 190 nações que ratificam essa convenção anualmente. São muitos compromissos e eu, obviamente, preciso destacar aqui tanto o Protocolo de Quioto, de 1997, que foi o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, mas particularmente o Acordo de Paris. Esse acordo, ele visa fortalecer a resposta global à ameaça à mudança do clima, mas também tratando isso dentro de um contexto, né, do desenvolvimento sustentável, dos esforços de erradicação da pobreza. Importante a gente compreender a necessidade de manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus em relação ali aos níveis pré-industriais, justamente para evitar essa aceleração na mudança do clima, como foi dito aqui por nosso colega, e também, obviamente, hoje existe uma grande necessidade de investirmos no aumento da capacidade de adaptação. São muitos impactos negativos em relação à mudança do clima e é preciso promover a resiliência. Então, essa agenda de clima, ela está hoje muito relacionada aos objetivos do desenvolvimento sustentável, faz parte de um esforço global e acho que é bem importante a gente compreender a necessidade ou a centralidade daquilo que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para a vida e para o futuro da humanidade.
ao NFCCC, né, que reúne os países para relatarem as suas ações e também o progresso no tratamento da mudança do clima, tem como instrumento o principal mecanismo as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas pelos países que apresentam compromissos junto ao NFCCC. Eu começaria por aí, mas quero dizer que essa é uma agenda extremamente relevante. A gente chega à 30ª edição, entendendo que com a emergência climática, com esses eventos extremos que nós assistimos no país, e como isso tem ficado cada vez mais intenso, é muito importante ampliar as ações e promover a adaptação e resiliência como tarefa de todos os países. Então, o Ministério de Meio Ambiente, o MMA, ele compartilha da visão de que a COP é uma agenda estratégica, mas que precisa entregar resultados concretos, que precisa avançar para a promoção para a implementação dos compromissos climáticos assumidos pelos países ao longo desses 30 anos. Os países aí compõem, né, devem compor a COP30 e assinaram, né, o Acordo de Paris, então devem estar presentes nesse evento. Sim, a gente entende que essa é uma agenda absolutamente importante. O Brasil está tratando a COP30 como um momento de oportunidades. O Brasil, ele é particularmente vulnerável, a América Latina é particularmente vulnerável aos efeitos do clima, e o Brasil se coloca com protagonismo nesse cenário internacional. Trazer a COP30 para o Brasil significa ampliar a voz dos países em desenvolvimento para que haja uma aceleração na implementação dos compromissos climáticos, e a gente, então, traz o conjunto desses países para se mobilizar em torno de 4 pilares principais. A agenda de negociações, é preciso manter uma negociação mais clara em relação a esses compromissos, também a agenda de mobilização, a dos chefes de Estado e, principalmente, a agenda de ação. Nós queremos destacar aqui que essa COP, ela precisa ser lembrada como a COP que passou da promessa para a prática. É preciso promover a ação climática para garantir a prosperidade e, em função disso, nós estamos avançando para trazer aquilo que foi pactuado como resultado da COP28, que reconheceu haver um progresso em direção às metas do Acordo de Paris, mas esses esforços, eles ainda eram insuficientes para colocar o mundo nesse caminho do atingimento da meta, né, de conter a temperatura média do planeta ali no limite de 1,5 grau do Acordo de Paris. E na COP28 nós tivemos, então, o chamado balanço global, ou Global Stocktake, que apresentou esses resultados e um chamado à ação em diversos setores. Então, sobre isso, eu acho que a gente discute e se debruça na COP30 em Belém. Agora, vamos trazer o assunto aqui para a cidade de Guarulhos. Reginaldo, conta para a gente quais são os desafios, né, que as organizações não governamentais e também a sociedade civil enfrenta para colocar em prática essas ações, né, de preservação do meio ambiente e, claro, ajudando o restante do mundo nessa missão, nesse mutirão, né, global de preservação ambiental e também, né, de adaptação às mudanças climáticas. Infelizmente, a gente está vivendo um momento muito esquisito em que gestores públicos se mantêm numa postura negacionista. A gente não vê o gestor público comprometido com esse debate e a sociedade ela fica meio distante dessa conversa. Eu vejo ali na minha rua, no bairro que eu moro, a coleta seletiva passando pela rua e você vê 1 ou 2 casas. É estarrecedor, é muito triste ver que a sociedade não está participando efetivamente com relação a isso. E algumas lideranças políticas, infelizmente muitas no mundo atual, parece que está muito distante. É como o professor Maurício comentou, quer dizer, a gente imagina que as coisas aconteceriam em milhões de anos, muito pelo contrário, está acontecendo agora,
está acontecendo hoje, a sociedade parece que ela está muito distante. Então, nós, como entidade local aqui na cidade de Guarulhos, a gente quer contribuir muito para atrair o cidadão comum para esse debate. A COP30 parece que está algo muito distante, você não vê aqui no nosso chão, na nossa terra, esse debate. Eu não sou especialista como professor, como a Inamara, a gente vê muito distante a sociedade com relação a isso. E com relação a Guarulhos, houveram mudanças agora da gestão pública e secretarias, unificando secretarias. A gente não vê uma participação efetiva. E para completar, vem agora essa flexibilização de licenciamento ambiental, aprovada agora recentemente pelo Congresso Nacional. São coisas que são assustadoras. Quer dizer, como é que a gente traduz esse risco para o mundo atual, para o presente, porque as coisas não estão mais há milhões de anos, como disse o professor, estão acontecendo agora. Então, eu sinto, gente, que o poder público, os gestores públicos estão deixando isso para depois, ou usam isso como meramente uma ferramenta política, mas a prática é outra. Eu não posso admitir que uma Secretaria de Meio Ambiente de uma Prefeitura de Guarulhos fique preocupada em dar licença para a poda de árvore. Um negócio maluco, quer dizer, para quê? Poda árvore? Mas e uma política pública ambiental? Uma política pública de envolvimento da sociedade? Não há, infelizmente não há. Eu acho que está na mão da gente como entidade privada, que não temos interesse de poder, interesse de cargo político. Olha, vamos fazer tal coisa que eu preciso de um cargo, vamos compor com o partido A, o partido B. Eles usam, parece que a questão ambiental como uma ferramenta de compartilhamento de poder, não como uma ferramenta de solução, de preservação da vida humana na face da Terra. Então eu faço esse desabafo para dizer que nós, como ONG Cidade Verde, vamos investir muito eu não vou falar na palavra educação, porque é muito ruim, né? Na aproximação da sociedade de um tema que diz respeito a ela. Porque, afinal de contas, nós consumimos, nós produzimos, e essa tese de que vamos incinerar o lixo, enfim, está muito esquisito esse negócio, parece que eu vou continuar consumindo, vou continuar comprando tudo que eu posso comprar e a responsabilidade não é minha, o caminhão passa na minha porta, leva o lixo embora, mas eu não me envolvo, eu não participo. Isso é ruim e a gente precisa contribuir muito para que isso aconteça. Eu acho que a gente deu o primeiro passo, Inamara. Acho que, complementando aqui este alerta que o professor coloca aqui para nós, eu queria chamar a atenção para o momento de oportunidade justamente para reverter e superar este que é um grande problema. Nós precisamos utilizar a COP como um espaço de oportunidade, de engajamento, de movimentação, conscientização da sociedade, mas compreender também e chamar atenção para aquilo que está sendo produzido agora. É verdade que nós estamos em atraso. O primeiro Plano Nacional de Adaptação, que foi datado de 2016, ele foi abandonado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente retomou esta agenda e hoje tem um compromisso estabelecido, inclusive, com o federalismo climático, e a gente entende que não basta ao governo federal, obviamente, apresentar o Plano Clima com metas ousadas, tanto para a redução das emissões de gás de efeito estufa, quanto também para a agenda de adaptação. Estamos às vésperas do lançamento do novo Plano Nacional de Mudança do Clima, o Plano Clima, mas também nós precisamos assegurar que estados e municípios estejam integrados a esta agenda. E foi em função disso que o governo brasileiro lançou a agenda do Adapta Cidades, que envolve o apoio a cerca de 600 municípios para a capacitação dos gestores municipais, fazendo com que esses gestores elaborem as suas estratégias locais de adaptação, relacionando isso ou orientados pela Estratégia Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Então, eu convido, inclusive, as organizações do movimento social, também as instituições de pesquisa e toda a sociedade em Guarulhos, para aquilo que tem sido uma agenda que o governo federal tem buscado emplacar junto aos estados, às secretarias estaduais, com a indicação dos municípios considerados críticos, no sentido de avançar
avançarmos para a elaboração dessas estratégias locais de adaptação com meios efetivos de implementação. Nós estamos falando de capacitação, de suporte técnico, mas também de formas de monitoramento do progresso dessa agenda e de facilitação no acesso a meios de financiamento. Então, acho que é uma agenda robusta que é retomada no país para o desenvolvimento, inclusive institucional para a adaptação climática, mas que tem como diretriz essa participação, esse processo participativo. Nós não teremos sucesso ou êxito na preparação do país, das cidades brasileiras para lidar com os impactos climáticos, se não houver uma pactuação social, política, uma integração de todos os governos, municipal, estadual, federal, para fortalecer as políticas de adaptação, de resiliência climática e também de mitigação, ou seja, de redução dos gases de efeito estufa. Então, a gente faz este convite, nós fizemos o lançamento do Adapta Cidades, o governo do estado de São Paulo aderiu a essa iniciativa, temos, inclusive, ampliado para outros, e nós queremos muito a participação das organizações da sociedade civil, porque a primeira etapa diz respeito à formação de governança e temos a necessidade desse trabalho ser acompanhado pelas organizações. Então, sim, estamos aqui fazendo esse convite. Muito importante esse convite. A gente já está no final, né, do nosso primeiro bloco. A gente gostaria de destacar que a gente, sim, convidou a Prefeitura de Guarulhos para participar, né, a Secretaria de Meio Ambiente, também está em início de governo, falou que ainda não seria possível essa discussão. Bom, agora, no próximo bloco, a gente vai continuar falando, claro, sobre os preparativos para a COP30. Você que está acompanhando a gente, não sai daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, no programa de hoje, nós estamos falando sobre os preparativos da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. E a gente está discutindo esse assunto com os nossos 3 convidados, Inamara Mello, que é diretora do Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Maurício Lamano Ferreira, que é biólogo e geocientista, professor do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da USP, e Reginaldo Sena, que é presidente da ONG Cidade Verde em Guarulhos. Bom, vamos lá com o professor Maurício. Como que o senhor analisa a importância do Brasil e principalmente da cidade de Belém de receber esse evento internacional que é a COP30? Olha só, excelente pergunta. Acho que ela tem assim uma questão, além de estratégica, uma questão simbólica também. A Amazônia, com a sua grande parte no território do Brasil e o protagonismo nas relações internacionais que o Brasil vem liderando, ela se torna fundamental, né? Hoje, uma das grandes pautas que estão sendo discutidas é a questão da bioeconomia e a questão de fomentar a eficiência da bioeconomia na Amazônia é algo fundamental. Nós temos alguns grandes cases, né, de sucesso no país, né? O açaí, por exemplo, ele é internacionalmente conhecido, amplamente difundido e consumido, faz parte de uma agenda de bioeconomia, mas existem muitos outros produtos que podem e têm alto potencial para fortalecer a economia da Amazônia, que não seja pelo desmatamento e a ampliação da fronteira agropecuária, né, que definitivamente é algo indesejável nesse momento, enfim, e para o futuro. Então, entender a Amazônia como palco para esse debate, ele é fundamental, não somente pelas suas questões estratégicas, como eu disse, mas também porque é o principal cenário para fomentar uma transição para a economia verde. Inamara, no dia 20 de junho, né, o Brasil lançou uma carta com os 30 objetivos-chave para a COP30, né? Entre os objetivos, triplicar as fontes de energia renovável, fortalecer a segurança alimentar global, também a inovação e empreendedorismo climático de micro e pequenas empresas. O professor até tocou um pouquinho nessa questão. Qual que é a intenção do governo, né,
de trazer essa agenda tão abrangente, né, tratando de diversas áreas, porque não é só meio ambiente, não é só mudança climática. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o Brasil assumiu esse compromisso de tornar essa uma COP histórica e que seja uma COP de implementação, reforçando o papel do multilateralismo. Por isso, o Brasil apresenta uma agenda muito concreta para que hajam resultados que dialoguem com os eixos dos compromissos climáticos observados ou pactuados ao longo das últimas COPs. Essa COP, ela tem, então, 3 eixos, dentro deles 30 objetivos chaves e múltiplas soluções a serem apresentadas nessas diversas temáticas. Do que a gente está falando? A gente está falando que para a agenda de energia, indústria, transporte, que tem um eixo, gestão sustentável de florestas e de biodiversidade, o segundo, transformação da agricultura e sistemas alimentares. No quarto eixo, a construção de resiliência em cidades, infraestrutura, também a promoção do desenvolvimento humano, e aqui a gente destaca pautas como saúde, como proteção social, como patrimônio cultural, e toda a agenda voltada a financiamento, a transferência de tecnologia e a construção de capacidades. Veja que quando a gente discute clima, a gente não está discutindo meio ambiente estrito sensu. A questão climática, ela perpassa as diversas políticas e dimensões da vida em sociedade. Então, o que o Brasil apresenta para esta COP30, para fazer com que esta COP ela seja de fato efetiva, é fazer um balanço de tudo que já foi pactuado, quais são as soluções existentes, possíveis, que já foram apresentadas e cobrar resultados desta agenda. Nós temos a clareza de que o multilateralismo continua sendo esse caminho mais adequado para o enfrentamento da emergência climática, mas que ele requer compromissos concretos, não basta a assinatura de acordos. A gente precisa ter a agenda da COP muito conectada com a realidade, com os desafios enfrentados pelas populações mais vulneráveis. Nós precisamos fazer com que o multilateralismo resulte na redução das desigualdades socioeconômicas entre os países. Eu acho que o Brasil, então, se prepara desta maneira, trazer a pauta de clima para ações concretas, organizadas em eixos temáticos, buscando mobilizar internacionalmente e apresentando-se também como exemplo nessa agenda, né? O Brasil foi um dos 3 primeiros países a apresentar o seu compromisso climático, a nossa NDC brasileira, ainda em 2024, e a gente traz ali metas muito ousadas e robustas, tanto para a redução de gases de efeito estufa, a gente está falando ali algo em torno de 59% a 67% de redução nas emissões de gás de efeito estufa até 2035, e a gente está falando também de uma agenda de adaptação envolvendo 9 objetivos nacionais e 16 planos setoriais e temáticos com mais de 700 ações para lidar com a redução dos impactos climáticos. A nova NDC do Brasil reflete no plano internacional esses objetivos da política climática ousada do Brasil. Acho que a gente deve deixar uma marca neste contexto. Esperamos que esta COP ganhe o envolvimento de toda a sociedade brasileira, dos setores também privado, da própria sociedade, das organizações do movimento social, e que todos se voltem para essa agenda. Mas, obviamente, o Brasil conversa com o mundo, conversa com os diversos países, deixando seu recado sobre essa necessidade de ações mais concretas e mais efetivas. Falando em ações concretas e efetivas, Reginaldo, em Guarulhos, né, como que a ONG Cidade Verde e também as outras instituições não governamentais da cidade, elas atuam, por exemplo, para ajudar o Brasil aí a atingir essas metas, né, globais, essas metas de emissão. Como que é a sua atuação efetiva na prática? Olha, em primeiro lugar, é importante observar, falando um pouco da COP30, nós não somos um país de terceiro mundo,
quando o assunto é a questão do clima e da preservação da terra. A gente contribui muito com isso, principalmente essa coisa da síndrome do vira-lata. Nós não somos um país eco qualquer. Então, a COP30 nos fortalece muito a nossa marca para dizer que nós somos, sim, nós temos um papel fundamental no planeta. Então, nós não somos um país qualquer. Aqueles que pregam isso é porque vivem uma outra realidade e não quer ver o que nós somos de fato. Estar realizando a COP30 na nossa floresta, no nosso pulmão, é algo fundamental e muito importante para nós. Do lado de cá, aqui no chão, é a gente conscientizar a população, trazer a sociedade para esse debate. A Inamara mesmo disse, nós não estamos aqui só falando de preservação do meio ambiente, mas de qualidade de vida, de preservação da vida, da desigualdade social. Como é que a gente transforma essa ideia do meio ambiente para contribuir com a desigualdade social? Graças a Deus que nós temos um governo preocupado com isso e um Ministério do Meio Ambiente com esse foco muito importante. Então, nós, como ONG, aqui no nosso chão, no nosso dia a dia, é trazer essa linguagem que eu estou falando aqui para as pessoas, para elas entenderem de que a parte que cada um de nós pode fazer faz a diferença na preservação da vida, do planeta e de uma qualidade de vida. Consumo sustentável, indústria responsável, não dá para cobrar só dos governos, a sociedade também tem que fazer a sua parte. A COP30 é a simbologia do envolvimento da humanidade na preservação da vida. Bom, é isso aí. Então, vamos entender um pouquinho, né? Pelo menos uma dessas questões, que é a emissão de gases do efeito estufa, né? Que eu acho que é um dos pontos principais aí discutidos pela COP. A Inamara falou, né, dessa ideia de manter um grau de emissão que permita com que a temperatura não supere os 2 graus, né? Isso relativamente aos índices pré-industriais, e que o Brasil também, né, a Inamara destacou que tem uma meta bastante ousada. Mas antes da gente entender isso, vamos entender o que é um pouquinho sobre gases de efeito estufa. Professor Maurício, quais são as ações humanas que causam aí mais emissão de gases de efeito estufa? Está mutado. Muito bem. Esse perfil de emissão, ele varia, né, em escala global e também regional, né? Se nós pegarmos na escala global, as emissões do Brasil, ela é completamente diferente das emissões dos países europeus, que está muito centralizada no setor de energia, de industrialização. O nosso maior protagonismo é no desmatamento e na questão da agropecuária. Então, ter tecnologias, inovação no campo da agropecuária é fundamental para que a gente possa diminuir, então, essas emissões. Claro, quando a gente pensa na expansão das fronteiras agrícolas, nós estamos discutindo desmatamento, estamos discutindo áreas outrora preservadas, que até então passa a ter um fim econômico, muitas vezes por meio de grilagem. Haja visto o que aconteceu entre os anos de 2019 e 2020, né, onde nós tivemos um grande desmatamento e no ano seguinte aumentou o número de pedidos de cadastro ambiental rural, né, no Ministério da Agricultura. Quer dizer, o nome disso é grilagem, né? Então a gente tem um problema seríssimo, né? Políticas agrícolas são fundamentais, eu diria talvez até mais importante do que políticas ambientais, né? É investir em políticas agrícolas, e o nosso principal calcanhar de Aquiles, eu diria assim, hoje é definitivamente a expansão do desmatamento e da grilagem, que isso é o cerne do nosso problema aqui no país. Bom, a gente tem alguns dados aqui, né, que em 2023 o Brasil emitiu 2,3 bilhões de toneladas de gás carbônico, 12% menos que em 2022, e na COP29, né, o objetivo anunciado foi a redução, né, a Inamara já trouxe esse dado, né, até 2035 de 59% a 67% das emissões em relação aos níveis de 2005, ou seja, 850 a 1 bilhão de toneladas, a gente está em 2, né? Como que o senhor avalia a posição atual do Brasil diante dessas metas, né, de redução de emissões de gás carbônico, né? A gente vai conseguir até 2035? Comente isso para a gente.
Tá, olha só, nós estávamos com metas muito tímidas, né? Nós temos aí mais 60 milhões de hectares de áreas na categoria pasto severamente degradado, e nós tínhamos ali metas de fato muito tímidas. Essa nova revisão de 2024 do governo federal, ela se torna mais otimista, se torna um pouco mais condizente com o acordo global que então nós temos que alcançar, mas nós temos que ter, acima de tudo, políticas de recuperação. Nós temos um déficit de APP no país, que é a área de preservação permanente, às margens de rios e córregos em todo o país, em áreas privadas ou públicas. Nós temos uma grande quantidade de área para recuperar, e nós temos poucas políticas de efetivação em prática atuando nesse processo. Então, nós temos mapeado, nós conhecemos o que nós precisamos recuperar, agora nós precisamos implementar. E para implementação é necessário financiamento. Financiamento ambiental também é um dos temas importantes a serem discutidos aí na COP30, né? Na COP29, se eu não me engano, foi definido que os países, né, principalmente os países desenvolvidos, dariam ali 300 bilhões de dólares em financiamentos anuais, né? Como que deve ficar essa questão, Inamara, na próxima agora COP30, né? Existe uma agenda para tratar especificamente dessa questão que é tão importante, né, para aqueles países que têm ainda muita floresta em pé, que têm ainda muitas áreas que podem ser utilizadas aí para captação de emissão de carbono, né? Tem de planejamento com relação a esse assunto para novembro, para essa COP. Muito bem, Eliane. De fato, a questão do financiamento, ela entra com muita força neste debate da COP30. Por meio do financiamento concedido pelos diversos países, é que a gente pode ampliar a ação climática. E a questão da biodiversidade, aí ainda dialogando com o tema da pergunta anterior, uma coisa está relacionada à outra. Então, por exemplo, para o cumprimento das metas de mitigação previstas na NDC do Brasil, é imperativo que a gente recupere 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030, além de mais 9 milhões de hectares até 2050, abrangendo áreas públicas, privadas, e é preciso que haja mecanismos de financiamento, de incentivo, porque a floresta em pé, ela tem um enorme valor. Então, trazendo isso para o contexto internacional, o Brasil, inclusive, apresenta soluções de uma arquitetura financeira para essa agenda, como o Fundo Global de Florestas Tropicais para Sempre, né? E em que a gente apresentou isso durante a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes, tem o intuito de remunerar países em desenvolvimento que conservam suas florestas tropicais, e é muito importante que esse retorno, né, do capital investido para manter as florestas em pé possa ser destinado a essa manutenção ou essa agenda climática. Então, considerando o Brasil aí na diplomacia climática internacional, essa extensão das florestas no território brasileiro, que a gente considera um grande ativo ambiental, é um ativo sem precedentes, a gente avança na implementação de instrumentos e mecanismos inovadores que podem ser replicados também no âmbito global. A agenda de financiamento, ela é estratégica, nós entendemos que aqueles países que mais emitiram ou que têm maior responsabilidade com a crise climática, elas precisam pagar por isso e tem uma responsabilidade a ser assumida por isso. E os países que mantêm ainda um grande patrimônio natural, como o Brasil, as florestas tropicais, por exemplo, precisa de mecanismos e de investimentos
para que haja a manutenção deste patrimônio. Então, é desta maneira que nós compreendemos. Além, obviamente, da necessidade de financiamento para a agenda de adaptação à mudança do clima. Nós entendemos que a redução das desigualdades, que a redução da pobreza, que a necessidade de adaptação das diversas atividades produtivas, evitar os deslocamentos climáticos, apostar em uma agenda social, isso também é importante, isso também é necessário nesta arquitetura de financiamento e na aplicação dos recursos internacionais. Hoje, mundialmente, nós temos a notícia de que 95% dos recursos da ação climática em nível global vão para a agenda de mitigação, apenas 5% vão para a agenda de adaptação à mudança do clima. E, em geral, esses 95%, nós estamos falando mais de negócios, né, e de lucros para o setor econômico. É preciso a gente inverter a lógica da aplicação dos recursos, melhorar essa agenda do ponto de vista de atendimento às demandas coletivas, para que a gente avance na consolidação, né, de um meio ambiente mais equilibrado e de uma agenda de adaptação mais adequada para esse contexto de emergência climática. E é exatamente o que a gente espera. A gente continua falando sobre os preparativos para a COP30, mais no próximo bloco. Você que está com a gente, não sai daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, hoje nós estamos falando sobre os preparativos para a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, e estamos trazendo esse assunto com os nossos 3 convidados de hoje. Inamara Mello, diretora do Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente. Maurício Lamano, que é biólogo e geocientista, professor do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da USP, e Reginaldo Sena, que é presidente da ONG Cidade Verde, aqui em Guarulhos. Então, vamos lá, professor Maurício, como que a população ela pode ajudar aí no combate às mudanças climáticas, como que é a conduta dela no pós-consumo, que a gente fala, né, dos créditos de carbono? Tem alguma coisa que a população pode fazer no caso, por exemplo, de deposição de resíduos sólidos, deposição de lixo? Claro, veja bem, um ponto fundamental essa discussão, né? Recentemente, nas últimas COPs, surgiram algumas alternativas também para essa questão de comercialização, o próprio crédito de biodiversidade, que iniciou uma discussão muito forte na COP de Glasgow, e isso veio em Dubai e esfriou um pouquinho o ano passado, mas esperamos que isso retome com força na COP desse ano. E, claro, o que diz respeito mais à população, a todos nós, são as formas de gerar crédito de carbono que esteja envolvida com a minha rotina, com a sua rotina, com a rotina de todas as pessoas, que é aquilo que nós geramos diariamente, que são os resíduos sólidos. Existe, então, uma certificação. Uma das formas de você gerar crédito de carbono é por certificados que comprovem que uma determinada empresa, enfim, ela está gerenciando adequadamente os seus resíduos, e com isso ela, passando, claro, por uma série de auditorias e tudo mais, ela consegue se inserir nesse mercado aí chamado de moeda verde. Veja bem, por um lado, existem as empresas, né, de uma forma geral, que elas podem adquirir os créditos a partir da comprovação de que elas compensam os impactos das embalagens que elas utilizam, enfim, dos seus resíduos de uma forma geral, né, cumprindo assim suas obrigações legais. E por outro lado, tem um instrumento muito inteligente, uma sacada muito esperta, eu diria assim,
que é a das cooperativas, né? Um instrumento de mobilidade social fundamental, onde essas cooperativas e associações, elas podem comprovar a destinação adequada dos resíduos, né? Que elas coletam por meio dos seus catadores e dos seus associados de uma forma geral, vendendo, então, esse material para ser reaproveitado, né? E com isso também ser inserido dentro de um mercado de crédito de carbono. Então, nós, da sociedade civil, nós, cidadãos, nós temos obrigação, né? Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos que rege no nosso país, demorou muito tempo para tramitação no Congresso Nacional, mas que hoje ela já está sancionada há mais de uma década, ela está em vigor, então compete a nós, munícipes, né, cidadãos brasileiros, participarmos efetivamente dos programas e dos projetos e das ações de coleta seletiva quando os municípios oferecem, né, e principalmente visando fomentar essa cadeia, né, que está associada à mobilidade social, que é uma cadeia de cooperativas e de associações de catadores, né, que fomentam aí uma transição também para a economia. Então, nesse campo da geração de resíduos sólidos, todos nós geramos, né, diariamente os nossos resíduos e podemos contribuir participando, tendo um papel maior, claro, empresas, né, que participam e têm responsabilidade sobre as suas embalagens, e as associações que estão na outra ponta, fazendo a coleta disso a partir das empresas e também de nós, cidadãos comuns que geramos nossos resíduos nas nossas casas, né? Outra coisa importante, então, Reginaldo, né? Reginaldo, como que as ONGs, né, elas pretendem participar, né, e ter uma ação efetiva nesse evento que é a COP30? A gente precisa participar no local em que a gente está, no local em que a gente se encontra. A COP30 é uma voz ampliada da participação da sociedade na discussão da preservação da terra, né, do meio ambiente, da sua colaboração efetiva na questão climática. A gente aqui, nesse chão, na cidade que a gente vive, está compartilhando e debatendo esses assuntos com as pessoas que estão fora dessa conversa e que parece que o problema não é com elas, o problema sim é com cada cidadão, com cada pessoa, e nada mais do que isso dizer que o nosso Brasil cedia um movimento mundial importantíssimo e que nós, como brasileiros, precisamos ter orgulho disso. Temos que ter a nossa identidade focada de que nós estamos preocupados sim com o bem-estar da humanidade. E como que você pretende, né, na ONG Cidade Verde, transmitir muitas dessas questões que a gente acabou de discutir agora, né, com as pessoas que a organização atende? Olha, a gente está muito focado na questão do consumo sustentável, na participação da indústria, nessa discussão muito mais na discussão da ODS 12, que é o consumo sustentável. Eu também presido uma entidade de defesa do consumidor e a gente quer trabalhar muito forte no consumo sustentável, na indústria responsável e numa participação efetiva do cidadão. A reciclagem é um dos temas que a gente quer trabalhar muito na cidade de Guarulhos, trazendo a comunidade para essa responsabilidade. Eu acho que o nosso papel é isso. Não dá para a gente fazer o todo, porque senão o todo fica apenas na teoria. A gente tem que ir para a prática, como disse a Inamara, a gente tem que se adaptar a uma nova realidade, e se a gente fizer o nosso pedacinho aqui, a gente vai estar ajudando muito, sem os vícios de movimentos ideológicos negativos à questão do planeta. Inamara, falando ali de sustentabilidade, né, como conciliar a mensagem, né, que o Brasil deve passar de sustentabilidade com alguns dos desafios que a própria cidade que vai sediar aí a COP30, que a Belém tem, né, a falta de saneamento fora do polígono da COP30, o lixão de Aurá, né, que é o lixão da cidade que já está no limite, os canais em obras, como que a gente concilia, né, esses desafios, né, que são desafios comuns, né, de várias cidades brasileiras, com essa mensagem de sustentabilidade. A gente serve meio que de exemplo para o mundo, né? Eu acho que o Brasil sempre teve essa posição ali de estar à frente, né, nessas discussões de sustentabilidade e mudanças climáticas.
Pois é, Eliane, o presidente Lula, ele disse certa feita que uma coisa é discutir a Amazônia no Egito, outra coisa é discutir a Amazônia em Berlim, outra coisa é discutir a Amazônia em Paris. E agora a gente tem a possibilidade de discutir a Amazônia dentro da Amazônia. A gente tem o entendimento de que não é o caso maquiar a cidade para receber essa agenda. Então, estão sendo esperados ali cerca de 40 mil visitantes, né, nesses dias de COP, entre as equipes da ONU, as delegações de países membros. Obviamente que tem sido feito um grande esforço para recepcionar bem esses delegados, essas equipes. O Brasil tem se preparado para isso, tem uma preocupação com a infraestrutura, com o desenvolvimento da região, com a capacitação e envolvimento da comunidade local para isso, mas é preciso que se diga que parte desses nossos desafios com a infraestrutura urbana, com a falta de saneamento básico, com a questão de resíduos sólidos, como aqui foi colocado por nosso colega Reginaldo. Enfim, essas são questões reais de países em desenvolvimento, e é sobre isso que nós precisamos, inclusive, discutir na COP. Então, a gente tem feito um esforço, ao mesmo tempo, para aumentar a oferta de hospedagem, trabalhado de forma intensa, aí junto à questão dos hotéis, das imobiliárias, para garantir preços razoáveis, mas colocando também a necessidade de apresentar também o Brasil real. Nós queremos promover um debate global sobre a importância do desenvolvimento sustentável, a importância da conservação florestal. Então, é importante que se veja do que estamos falando. Nós precisamos de ações concretas para lidar com esses desafios. E eu acho que a cidade de Belém sediar esta COP no coração ali, né, da região amazônica, eu acho que é super importante e necessário para chamar a atenção dos demais países, para o contexto internacional daquilo que são os desafios da vida real de um país no perfil como o Brasil. Então, a gente tem um grande exemplo a dar, nós contamos com um grande patrimônio natural e um ativo importante, mas é também importante que se diga que nós temos os desafios e precisamos superá-los a partir dessa articulação internacional para avançarmos no desenvolvimento sustentável. Muito importante isso. Como passou rápido a nossa conversa, é uma conversa para muito tempo. Eu gostaria que vocês, ao mesmo tempo que se despedissem, dissessem qual que é a expectativa de cada um sobre a COP30. Então, vamos começar aqui com o professor Maurício. Rapidinho, um minutinho. Obrigado. Bom, prazer estar aqui, ter participado com vocês. Acho que é um momento de muito crescimento, muito rico, principalmente com pessoas tão bem informadas, enfim, vivendo isso aí no seu dia a dia. E, claro, acho que as expectativas agora são as maiores possíveis, né? Que aquilo que vem se protelando ao longo das últimas COPs venha se tornar realidade, né? Que a gente tenha avanços concretos na agenda dos créditos de biodiversidade, que tenha maior clareza em investimentos, né, principalmente em países com maior vulnerabilidade social, e que a gente consiga, de fato, rediscutir a questão da adaptação. Como a Lindamara falou, nós temos mais de 80% da população vivendo em cidades. No Brasil, chegamos na região sudeste a quase 90% em algumas cidades da população vivendo nesses territórios, e investimento em adaptação super subrepresentados na agenda global. Então, que a gente consiga rediscutir algumas pautas nacionais e internacionais que consiga transformar aquilo que é teoria em prática. Reginaldo, suas impressões, suas expectativas da COP? É positivo, mesmo porque o governo brasileiro, a COP vem certificar as ações do governo brasileiro para a questão do clima e para a questão ambiental. Então, o governo já vem discutindo isso, o Ministério do Meio Ambiente, o presidente Lula tem isso muito forte. Então, a COP é um carimbo definitivo de que o governo brasileiro não está na teoria, nós estamos na prática, sim, e a sociedade tem que fazer a sua parte. Então, a COP30 vem certificar a conduta na prática
o governo brasileiro não está na teoria. E, Namara, as suas expectativas, você que está aí na organização do evento e que está totalmente ligada a esse assunto. Além de agradecer a oportunidade aqui, Eliane, de participarmos desta conversa, queria chamar a atenção que a ação climática não começa nem termina na COP. Então, a gente entende a COP como a maior oportunidade de alavancagem política das ações e dos compromissos climáticos, mas isso requer aí a participação, a mobilização de toda a sociedade. Isso precisa se refletir numa agenda doméstica também, para que o Brasil usufrua dos resultados dessa iniciativa. Então, fica aqui o nosso convite para toda a sociedade brasileira participar, se engajar, se mobilizar, como disse Reginaldo, localmente. É importante que a gente compreenda essa COP como uma iniciativa necessária para todos nós. Pois então, o convite foi feito, nós aqui já começamos aí as discussões e o entendimento do que é a COP30. Então, você, telespectador, telespectadora, internauta, já está aí com as ferramentas para acompanhar esse evento, essa Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Eu agradeço a todos, agradeço você que ficou com a gente até agora e convido você, telespectador, telespectadora internauta, a assistir e acompanhar as próximas edições do Câmara em Pauta.